Olá, meninos, tudo bem? Tudo em paz? Espero que sim, espero que vocês estejam aí aproveitando essa quarentena para estudar, para ler o nosso novo livro, tá? Aqui, opa, aqui, deixa eu indicar, aqui. Aí, ó. É todo dia de Apocalipse. Esses livros já comecei a falar sobre ele com vocês, tá? Mas sem preocupar, porque hoje é último dia de entrega do trabalho avaliativo, tá? Então, por favor, entregam. Usem a sua agenda. Sempre que eu falo quais são os melhores amigos, agenda e dicionário. Lembram disso, agenda e dicionário. Então, a agenda e o dicionário são seus melhores amigos. Então, anotem lá, ticam lá, entreguei o trabalho de espanhol, entreguei o trabalho de redação, entreguei o trabalho de gramática, entreguei o trabalho de matemática, tudo organizadinho. Faça isso que vai ser só sucesso. E quando vocês terminarem de fazer, como já hoje é o dia, né? Já comecem a ler todo dia, é dia de Apocalipse, que já é o nosso livro do segundo bimestre. E agora eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o romance, esse gênero literário, esse gênero muito importante, muito interessante, e que está aí para nós na produção escrita na página 50 do módulo 2 de língua portuguesa. Então, vem comigo, que é só sucesso na nossa aula de redação e literatura. Então, romance. Adoro. Livros, adoro. O novo dicionário Aurélio da língua portuguesa descreve o termo como sendo uma descrição longa das ações e sentimentos de personagens fictícios em uma transposição da vida para um plano artístico. Lembra que a literatura, eu sempre falo isso, parte de uma história real para o ficcional. Lembra? Parte de uma história real para o ficcional. Então, o romance, ele é bem característico. Ele vai ter personagens, ele vai ter tempo, espaço, ele vai ter enredo, ele vai ter uma história ali toda envolvente, ele vai ter história principal, vai ter antagonista, protagonista, ele vai ter também personagens secundários, ok? Então é uma trama ali toda bonita, toda. E romance é grande, em prosa, tá? Então vamos lá comigo. A história do romance. Então aqui a gente vai ver toda a história do romance. Pode-se dizer que o romance deriva da época do romantismo, quando o folhetim e o romance eram considerados sinônimos. A partir do século XVIII, ele passou a ser considerado um gênero literário. Originalmente, o romance surgiu com os romances de cavalarias, que é considerado uma das mais ricas manifestações literárias. Eles contavam, por exemplo, a história de heróis que defendiam a honra das mulheres, da mulher amada. Gente, é interessante que na Espanha tem as prosas, né? As poesias sobre Emil Cid, né? Então, conta-se essa história desses cavaleiros, né, que defendiam o reino, que tinha uma donzela em perigo, que tinha que, tipo os mosqueteiros, tipo os mosqueteiros, tipo também outro gênero, outro livro bem interessante é o Conde de Monte Cristo. Então, assim, são romances, né? E depois a gente vai ver que o Dom Quixote de La Mancha também é um romance, mas aí ele já vem num tom de ironia, num tom mais reflexivo, né? Com a ascensão da burguesia, houve uma grande disseminação cultural, pois possibilitou que as classes menos favorecidas tivessem acesso aos livros. Tal fato demonstra como os fatores sociais contribuem para a formação de estilos literários. Segundo George Angel, um dos filósofos mais influentes da história, o romance foi um dos grandes feitos da burguesia moderna. Então, vamos falar mais um pouquinho. Então, o romance é um gênero literário surgido no início do século XVII, tendo como seus principais atributos a hibridez, manifestada na combinação de gêneros, novelas, cartas, narrativas de viagem, estilos e linguagem. O discurso romanesco é composto por unidades estilísticas, entre as quais podemos destacar
estilização de formas de narrativa tradicional oral, estilizações de diversas formas de narrativa, variação de formas literárias, discurso de personagem estilisticamente individualizados, ok? Continuando. Continuando na história do romance. Tais unidades formam um sistema literário harmonioso, de modo que a combinação das mesmas, sem subordinação, e a única estrutura dá em forma ao gênero. Assim, apesar de ser considerado um discurso poético, não cabe na definição oficial utilizada pela estilística, baseada nas concepções de Aristóteles, que exclui uma série de gêneros, como o sátiro, na medida que os caracteriza como não oficiais. A obra considerada precursora do gênero é de Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, que vocês já conhecem bem, né? Que viria a definir os rumos da prosa europeia e mundial nos séculos posteriores e seu lançamento. Segundo o teórico russo Mikhail Bakhtin, o livro consiste no modelo clássico e mais puro do gênero romanesco, que realizou com profundidade e amplitude excepcionais todas as possibilidades literárias do discurso romanesco plurilingüe e internamente dialogalizado. Tá? Além de Bakhtin, outro filósofo é o Michel Foucault, né? Ou Michael Foucault. Também salienta a importância da obra, representante de um momento na evolução do pensamento humano, no qual as narrativas ficcionais exercerão um novo papel. De acordo com Foucault, o homem do século XVII passa a perceber a realidade e a constituição do mundo exterior de forma fragmentada, descontínua e instável. Liberta dos requisitos medievais e renascentista, a arte perde a sua função de decifradora dos enigmas universais para se afirmar como pura representação. Tal movimento também se observa no campo das artes plásticas com o quadro Las Meninas de Velázquez, ou seja, foi uma época muito produtiva na questão do mundo hispânico, né, no espanhol, né? Vamos lá? Por ser construído, aí agora vamos para características do romance, por ser construído em prosa, o romance permite explorar diversos tópicos que outros gêneros mais curtos não permitem, por exemplo, conto. Isso porque ele possui uma gama maior de textos e a possibilidade de contar uma história de forma mais extensa. Diferente de um conto, por exemplo, que é uma construção mais curta. No romance, pode-se contar histórias reais e fictícias, ou misturar as duas possibilidades. A obra de Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, escrita em 1600, é considerada precursora do romance moderno. Ela é um romance de cavalaria e conta diversas aventuras do personagem principal. Os romances são marcados por uma sequência temporal de fatos para se chegar à ideia principal que está sendo apresentada. 2 séculos depois, falando um pouquinho das características, e a gente volta para a história do romance. 2 séculos depois, com a Revolução Industrial e a ascensão definitiva da burguesia ao poder da política, o romance atinge seu ápice de popularidade como objeto de entretenimento para o público consumidor recém-formado e crescente, o que caracteriza como um gênero predominantemente popular, né? Publicado em geral de forma seriada em capítulos nos jornais da época, o romance representava um papel equivalente ao das telenovelas contemporâneas, tendo perdido uma parcela considerável do público com o surgimento do rádio e posteriormente da televisão, veículos que incorporavam as narrativas dramáticas à sua programação diária. Gente, é tão bonito, tão interessante isso, porque assim, você já imaginou abrir um jornal e ver um pedaço e aí esperar no outro dia, ou às vezes na semana, ou às vezes no mês para sair outro capítulo daquele jornal e você ficar ali naquela angústia para saber. Você pensou pegar o livro do Harry Potter fragmentado, as crônicas de Nárnia fragmentado por capítulo, né? Devia ser muito torturante. Mas por outro lado, igual hoje a gente tem as séries, né? Que também vem. Olha só como a coisa foi evoluindo, né?
Apesar que poderia olhar como um olhar de série, as séries um romance, porém, todavia, uma novela, porém, todavia, elas teriam mais para contos, né? Contos, subcontos dentro de um romance, vamos dizer assim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu me encanto com essas coisas. Eu adoro romance, né? Tudo que tem. Continuando. Entre as principais características do romance burguês, pode-se salientar o surgimento do herói problemático, que consiste no indivíduo que se debate na busca do sentido para a própria existência. Além disso, chama a atenção a recorrente uso de recursos como a paródia, da intertextualidade, do perspectivismo, que auxiliam na caracterização do gênero como misto e impuro, né? Em relação aos autores da época, destacam-se os franceses Honoré de Balzac, A Comédia Humana, Émile Zola, O Germinal, o britânico Charles Dickens, David Copperfield, Oliver Twist, o norte-americano Mark Twain, né? Tom Sawyer e Huckleberry Finn, os russos Leonel Tolstói, Guerra e Paz, Ana Karenina, e Fyodor de Dostoiévski, Sarri, Crime e Castigo, e os irmãos Karamazov, e os brasileiros Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstulas de Brás Cubas, né? Então, assim, maravilhoso. Adoro. No século seguinte, também testemunhou o surgimento de grandes romancistas, tais como o francês Proust, Em Busca do Tempo Perdido, o irlandês James Joyce, Ulisses, Phineas Wake, e o português José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e o brasileiro Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas e Sagarana. E o colombiano, né, Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, que para mim é histórias do Caribandia, que foi prêmio Nobel, né? Dá licença, que meu autor foi prêmio Nobel. Meu autor é ótimo, né? É porque eu tenho muito carinho pelo Gabriel Garcia Marques, adoro os livros dele, é magnífico, né? Ah, peraí, vou até ali pegar para vocês verem o 100 Anos de Solidão. Eis-me aqui com um livro, né, que eu falei para vocês em espanhol, que eu esperei muito para ler, li para vocês verem como que eu leio mesmo, olha só, todo grifado, todo marcado, meu livro aqui, ó, todo grifado, todo marcado, aí, na época da UFG ainda, né, que, bom, ainda tô lá e tal, fazendo a pós, né, terminei a pós, mas amo, cuido muito bem do meu livrinho do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho a minha coleção. Eu não tenho ele de capa dura, né? Na época eu não achei para comprar, mas ainda quero comprar os outros que eu falei para vocês. Mas tá aí, ó, Romance dos Arcades Buendia, maravilhoso, ok? Então tá, né? Sabem assim, né? Romancista, adoro. Então agora vamos lá. Estrutura do romance. Podemos destacar 4 características que fazem parte da estrutura desse tipo de obra. São elas: narrador é a pessoa que conta a história. Ela pode ser um dos personagens, que nesse caso é considerado narrador em primeira pessoa, ou apenas uma figura responsável pela narração da história. Machado de Assis faz muito isso, tá? Personagens são as figuras, pessoas que fazem parte da obra. Elas são representadas de forma que o leitor conheça as suas histórias através das representações fictícias. No caso do romance, o personagem principal é considerado o protagonista. Enredo corresponde à sequência dos fatos que serão contados. É a partir do enredo que se desenvolve a história e é possível atingir o tema central do texto. Tempo, organização dos fatos que ocorrerão na história. Ele pode ser cronológico, psicológico. O primeiro é marcado pela passagem de horas, dias, anos. Já o segundo é mais subjetivo, pois refere-se ao tempo interior dos personagens. Gente, por exemplo, aqui no 100 Anos de Solidão, né? Os 100 Anos de Solidão, esse são 100 anos, então ele conta a história da família Arcádio Bondia durante 100 anos. Então, assim, 100 anos de história, as gerações que passam para gerações, e aí conta também a história da cidade de Macondo, né?
E é muito bom, é maravilhoso, né? As histórias dos personagens e tudo. Como é lindo esse livro. Bom, então, esse é um caso cronológico, mas psicológico também, porque a passar dos anos, ao psicológico dessas pessoas, mas também tem o cronológico, que são 100 anos, né? Por isso que 100 anos de solidão. E o romance no Brasil? Muitos autores representaram o romance no Brasil, principalmente nos anos de 1950. Dentre as principais obras temos Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, Doramundo, de Geraldo Ferraz, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Na literatura brasileira, podemos destacar alguns tipos de romance que são mais conhecidos. São eles: romance romântico. Esse tipo representa os heróis, o cavalheirismo, o amor, a figura feminina ou a pátria. Alguns autores que representam esse tipo de romance são Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, e José de Alencar, que escreveu Senhora. Aí nós temos também o romance realista. É representado pelas obras que fazem críticas sociais, as sociais ficou esquisito isso, as sociais, políticas e religiosas. O principal representante desse tipo de romance foi Machado de Assis, né? Aí nós temos Dom Casmurro. Será que Capitu traiu ou não Bentinho com o amigo dele? Será que Bentinho era apaixonado pelo amigo? Ou será que Bentinho, na verdade, era neurótico, ciumento e via coisa onde não existia, né? Não sei. Então, aí nós temos também o romance naturalista, né? Que possui basicamente as mesmas características do realista. O seu foco principal é a análise social a partir do coletivo. Uma das obras conhecidas desse tipo de romance é o Cortiço de Aloysio de Azevedo, tá? E aí nós também temos o romance modernista. Foi marcado pelo movimento Romance 30. Faz parte de uma crítica social anticapitalista. Os principais nomes dessa época foram Raquel de Queiroz, com o livro O 15, Jorge Amado com os livros Capitães de Areia e O País de Carnaval, e o Graciliano Ramos com o livro São Bernardo. Nossa, assim, são tantos autores assim maravilhosos que a gente lê, que a gente sabe, que a gente gosta, assim, que dá para ter uma visão assim bem boa, né, de todos a questão do romance em si, as características, né? Vamos lá, então, continuando. Então, meus amores, romance versus conto versus novela. O que é romance? O que é conto? O que é novela? O romance, o conto e a novela fazem parte dos gêneros literários e, apesar de serem termos distintos, possuem algumas características semelhantes que podem confundir o leitor. Vale destacar, então, quais são as principais características de cada um. O conto é um texto curto que não apresenta muitos personagens, então 3, 4, no máximo 5, mas sempre 3, 4. Geralmente acontece em um tempo curto e gira em torno de apenas uma história, a história principal. Machado de Assis é um dos escritores brasileiros que se destacam na construção desse tipo de narrativa, tá? Aí vamos ver. O romance, por sua vez, é uma obra mais extensa, que apresenta diversos personagens, além de ter vários conflitos representados de uma vez. Machado de Assis também é representante desse tipo de literatura, juntamente com Érico Veríssimo. Ai, Érico Veríssimo, o, o, o Tempo e o Vento, né? Ai, adoro. Adoro aquelas narrativas, adoro o Tempo e o Vento. Eu gosto também da Casa das Sete Mulheres, que é um livro também que é muito interessante. Ai, tem um também norte-americano, para não falar que eu sou, nem só brasileiro, só espanhol, não. Tem o Tempo e o Vento, eu falei. Tem o Vento Levou também, que é um livro que depois virou
filme, né? E maravilhoso. Quem tiver oportunidade e tiver tempo de ver, assistam, tá? Mundialmente podemos citar Gustave Flaubert, Fyodor Dostoiévski e Jane Austen. Por fim, a novela é uma narrativa mais extensa que o conto, mas também não apresenta muitos personagens e gira em torno de apenas um conflito. Pode ser confundida tanto com conto quanto romance, já que possui características dos dois gêneros. Muitos autores, por sua vez, consideram a novela como sendo romance. Como exemplo, podemos citar a novela A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói, né? Tolstói, que é considerado um dos mais importantes representantes do gênero. Gente, espero que vocês tenham gostado e nós ficamos por aqui até a próxima aula, ok? Então tá, beijinho, tchau, tchau.